Nós temos visto o crescimento da zona, por exemplo, aqui falando de Lisboa, onde estamos a gravar o programa, da zona periférica de uma forma cada vez mais rápida. As pessoas, inclusive, estão a deslocar-se do interior cada vez mais para Lisboa. Temos a desertificação do interior, como ficou. Sente que esse crescimento está a ser caótico ou há mesmo um planeamento subjacente a esse crescimento? Eu só vou dizer-lhe uma coisa mais em relação ao que disse. Na verdade, a desertificação existe nos dois sentidos. Há a desertificação do interior do país e há a desertificação dos centros das cidades tradicionais. Porque a questão toda é que as pessoas... Lisboa, o Concelho de Lisboa, tinha 1 milhão de habitantes em 1980. Hoje tem 500 mil. Aliás, corre o risco de ser ultrapassado pelo Concelho de Sintra e deixar de ser o primeiro concelho do país. Portanto, estas 500 mil pessoas saíram da cidade. Estão a sair? Saíram por muitas razões diferentes, porque a oferta na periferia era mais barata, porque se dizia que, em muitos casos, que haveria melhores condições de vida, mais perto da natureza, com mais verde. Mas muitas vezes foi por questões de ordem económica, porque não encontravam nem casa a preços acessíveis, nomeadamente em Lisboa. Como é que foi essa questão, já que está a falar da ordem económica das casas, da especulação que existe? Vimos há pouco Gonçalo Ribeiro dizer que há casas a mais, e depois vimos também os exemplos da zona de Chiado e do Príncipe Real aqui em Lisboa, que têm preço altíssimo. Isso é o mercado, é a oferta e a procura funcionam. O grande desafio, exatamente, é saber como é que conseguimos conciliar essa cidade distendida em mancha de óleo com a cidade dita tradicional. E como é que as zonas que ainda não foram ocupadas vão ser tratadas. Esse é o desafio e para o qual não há resposta única. Ter-se-á que dar respostas consoante as características específicas de um desafio, seja em Lisboa, ou no Porto, ou em São Paulo, ou na cidade doméstica, que têm problemas muito mais graves que os nossos aqui. Mas queria dizer só uma coisa mais, em relação ao que estava a dizer anteriormente, que é o seguinte: o caso de Lisboa ainda é mais grave. Eu disse há bem pouco tempo que Lisboa vivia, e não é de agora, há uns anos a esta parte, a sua mais grave crise desde o terremoto de 1955. Porque além de ter perdido metade da população, a população que sobrou é uma população com graves problemas económicos, porque foi aquela que não conseguiu de algum modo sair. Portanto, temos uma população que tem mais de 60% de pobres, temos uma população que tem perto da mesma percentagem de pessoas idosas, e, portanto, é de facto um problema ainda muito mais grave do que nós imaginamos. Por isso é que as pessoas estavam aqui a falar e falavam de pobreza, de marginalidade, etc. E é verdade, porque se retirarmos as pessoas que vêm todos os dias para aqui trabalhar, nós confrontamos permanentemente com níveis de pobreza no centro da cidade de Lisboa, que são muito distintos dos níveis de pobreza no resto do país, porque é muito maior. E sente que há alguma solução para isso, em termos práticos, num futuro imediato, ou é complicado? Eu sempre disse, nunca escondi, que no caso lisboeta, como eventualmente no caso do Porto, a solução conhece, que é repovoar o centro. Tem é que saber como. Há aqui um problema de vasos comunicantes hoje em dia, que é povoou-se a periferia com uma quantidade, com as tais 500 mil pessoas, no caso de Lisboa, que saíram. E, na verdade, não se sabe agora como é que elas poderão voltar, porque também não se sabe o que fazer com as casas agora que vão desocupar. Portanto, há aqui um problema que é de difícil gestão e que tem a ver exatamente como é que se vai reequilibrar esta relação entre os centros e as periferias. Nós também vimos aqui as pessoas falarem bastante que um dos problemas da cidade é o trânsito e o caos também fora dos prédios, saindo agora mais para a área do urbanismo. Como é que vê a questão do trânsito no centro de uma cidade? Por exemplo, Londres já cobra portagens para se entrar no centro da cidade. Aqui em Lisboa temos já a zona do Bairro Alto e outras zonas que estão vedadas a pessoas que não sejam moradores. A solução é muito complicada. Nunca haverá soluções para o tráfego. É uma ideia errada pensar que há soluções perfeitas. Não conhecem lá nenhuma solução perfeita. Há, sim, aproximações e, portanto, possibilidades de melhorar que têm que ser estudadas caso a caso. As portagens é uma delas, haverá outras. Os transportes públicos, como é óbvio, também são uma delas, mas também é preciso, às vezes, desmistificar, porque, por exemplo, um autocarro, nas contas de uns técnicos amigos meus de São Paulo, tem o impacto de 14 automóveis, do ponto de vista do trânsito. Portanto, o autocarro é muito pouco, transporta muita gente, mas tem um impacto enorme ao nível do tráfego. E depois ainda há a questão, por exemplo, dos autocarros serem, no caso dos autocarros em particular, serem adequados para uma cidade como a nossa, que é topograficamente difícil, digo, a cidade tradicional, e que os autocarros têm vindo a crescer de dimensão são cada vez maiores. E, portanto, é preciso perceber-se muito bem. Mas, apesar de tudo, tem havido melhorias. Ou seja, hoje em dia estamos muito perto de termos interfaces entre os vários tipos de transporte, o comboio, o metro, os autocarros, etc. E acho que se pode melhorar os transportes públicos e, portanto, ir minorando pouco a pouco esses problemas do tráfego. Agora, há uma coisa que também devo dizer. A questão só seria resolvida se, de facto, uma parte das pessoas deixassem de entrar de carro na cidade. E só lhes podemos pedir isso se vierem viver para o centro da cidade. Porque, como é óbvio, como em qualquer outra cidade
com níveis de conforto semelhantes aos nossos. As pessoas não largam facilmente um automóvel por um transporte público. Por uma razão muito simples, porque o automóvel hoje em dia é uma espécie de sala de estar complementar da de casa. É confortável, tem a aparelhagem toda que é necessária e as pessoas preferem esperar uma fila de 2 horas do que esperar um autocarro de 2 horas. Sendo quando estão a planear uma cidade, digamos assim, e têm pessoas que saem das universidades portuguesas, como é que estão a ser preparados? As pessoas já têm em mente esses problemas? Se o ensino está a responder, no fundo, às necessidades reais de hoje em dia e do futuro? É mais como docente universitário que eu posso responder a essa pergunta. A verdade é que eu não conheço todas as realidades, acho que há pessoas, naturalmente, que saem preparadas, porque eu creio que um aluno universitário na arquitetura, na engenharia, no urbanismo, enfim, deverão ser pessoas que sabem conceptualizar os problemas. E, portanto, são treinados para isso. Se forem bem treinados para isso, podem resolver qualquer um, seja qual for a respectiva escala. E, portanto, eu acho que essa mecânica mental de antecipar o futuro, como eu dizia há pouco, no caso dos arquitetos chama-se projeto, se for bem exercitada, dá-nos a capacidade e os meios de poder responder bem a problemas tão amplos quanto estes das cidades. Um dos problemas que se coloca também é a questão de modernizar o passado ou, pelo menos, criar estruturas novas em zonas antigas. Isso é, para uma cidade como Lisboa, por exemplo, ou uma cidade como o Porto, isso é complicado. Como é que vê esta convivência destes dois tempos, digamos assim? Não creio que seja complicado, ou seja, acho que é possível... Mas não é complicado, pelo menos há algumas soluções que às vezes são adotadas e são contestadas, pelo menos geram polémica. Não é e é bom que gerem polémica, que quando há polémica é sinal que as cidades estão vivas. O metropolitano é um bom exemplo de uma infraestrutura de grande impacto até e que pode servir uma cidade tradicional. E eu creio que grande parte grande parte do futuro das cidades, pelo menos no nosso caso, passará por esse repovoamento do centro e, portanto, pela adaptação dos fogos devolutos e dos não devolutos a padrões de conforto e de modernidade que são desta época e não de outra. Gostava de lhe lançar uma última questão que tem a ver um pouco com a arquitetura como fonte de gerar tráfego, digamos, quase de turismo, quer turismo de portugueses em Portugal, quer estrangeiros. Por exemplo, todos ouvimos falar do Museu Guggenheim em Bilbao, todos vamos lá. Em Portugal ainda há poucas estruturas assim. O que é que nos falta? Como toda a gente sabe, nós temos qualidade na arquitetura para responder a qualquer desafio. Temos ótimos arquitetos, como Santo Agata Álvares Siza, que é o nosso mestre, não é, de todos nós, que acabou de, aliás, ser premiado em Inglaterra com mais uma grande distinção na carreira. Portanto, não nos falta gênio e arte. Faltará, eventualmente, políticas e políticos à altura desse tipo de desafios. Mas eu devo lhe dizer também que as cidades não se constroem apenas com obras-primas. Constroem-se no dia-a-dia com obras anónimas feitas por todos os arquitetos. Muito bem. Agradeço a sua presença aqui no Geração Hightech de hoje. Muito obrigado. E convido agora, e assim em casa também, a ver o espaço com as novidades tecnológicas da semana. Go on! O cinema mudou muito nos últimos anos. Mudaram os espectadores, mudam as salas de cinema. A Zona Luz ao Mundo apresenta som digital e tecnologia 3D. A nossa entrada é uma entrada cheia de video walls. Os nossos posters neste cinema são posters digitais que se mexem. À entrada das salas encontra plasmas de grandes dimensões para dar informações ao cliente e, obviamente, temos aqui o ecrã de alta reflexão maior em Portugal. É um ecrã com mais de 14 metros, temos 3 salas digitais e temos 3 salas digitais também com capacidades de 3D. E estão localizados aqui, junto a Matosinhos, Leça da Palmeira, no Mar Shopping. Além de salas do Mar Shopping, nós temos em mais 22 localizações em Portugal. Temos Portugal, em termos regionais, quase coberto. O que temos é que aumentar a capilaridade das salas. Por exemplo, Lisboa, se calhar, precisa de mais localizações, o Porto, mais localizações, Coimbra precisa de mais localizações, por todo o país. O que queremos é aumentar. Nós temos um total de 32 completos e queremos que esses 32 completos tenham todos capacidades 3D. No próximo ano existem quase 12 releases de produto 3D. O que significa que, uma vez por mês, vamos ter produto 3D nas salas de Zona Luz ao Mundo. Começa já agora no Natal com o filme Bolt 3D, que é um filme sobre um cão, que provavelmente venham ver. E cada vez mais, mas no próximo ano eu acredito é que, em vez de ter uma sala 3D por complexo, que provavelmente a Zona Luz ao Mundo tenha já 2 ou 3 por complexo. Esta semana viajamos a uma cidade no futuro. Para a semana estamos de volta com outro tema e outros convidados. Até lá!